boa parte de quem está aqui conhece Manuel, né? Mas vou fazer uma brevíssima apresentação aqui dele, né? Porque ele foi estudante de mestrado e doutorado, né? De materiais sobre orientação do professor Cid, né? E tem feito diversas coisas aí com os mais diversos materiais aí de trabalhos em ótica não linear, envolvendo diversas técnicas, scan, colaboração com um bocado de gente. E ele continua em colaboração aí com o CID. Você defendeu quando, Manuel? Foi 19 de julho. Agora há pouquinho. E, enfim, continua aí. Tem um bocado de coisa interessante para apresentar, bastante resultado. E acho que vai ser um bom seminário. Olá, Manuel. Fica à vontade aí. Tá bom, obrigado, Anderson. Bom, como o Anderson falou, eu acabei de finalizar meu doutorado, defendi no dia 19 de julho deste ano. E no doutorado eu trabalhei estudando não linearidade de nanomateriais fotônicos. Então, vou apresentar aqui, a gente estudou vários materiais, utilizando principalmente duas técnicas, e fez uma aplicação, uma prova de princípio de laser aleatório, que eu vou mostrar aqui também. E aqui está o Departamento de Física da UFPE, mas provavelmente na próxima semana eu vou estar indo para o Rio, eu vou passar um período lá com a professora Isabel, como pós-doutorado, bolsista de pós-doutorado, mas vou ficar vindo por aqui, ficar um tempo lá e o restante do mês aqui. Bom, esse é meu e-mail, então quem tiver dúvidas, depois, se quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Eu prefiro que vocês parem no meio do seminário para fazer perguntas durante a própria apresentação, acho melhor do que no final, tá? Bom, esse é basicamente um sumário da apresentação, então eu vou falar um pouco dos fundamentos, das técnicas de caracterização não linear e, por último, dos materiais. Então, foram 4 tipos de materiais que a gente estudou. Um é os de calcosinete de metais de transição, que são materiais bidimensionais, eu vou falar mais na frente sobre eles. Depois a gente estudou clusters de ouro, que são agregados atômicos suportados por moléculas, quantum dots de grafeno e nanocristais de niobate de sódio. E, por último, as conclusões. Bom, então, vou falar um pouco dos fundamentos. Coloquei um slide para falar sobre materiais, já que minha formação de pós-graduação inteira é em ciência de materiais. Então, bom, materiais fotônicos, eles têm diversas aplicações. Então, entre elas tem, por exemplo, chaveamento totalmente óptico, memórias totalmente ópticas, microscopia, por exemplo, para aplicações biológicas, e amplificadores ópticos, por exemplo, e tudo isso passa por o que a gente conhece de ótica não linear. Bom, então, como a maioria deve saber, o início da ótica não linear experimental se deu depois do desenvolvimento do primeiro laser, em 1961. Então, no mesmo ano foi descoberta a geração de harmônicos, está descrito nesse artigo. E também, em 1961, foi demonstrado experimentalmente pela primeira vez a excitação por 2 fótons, né, em um cristal dopado com európio. Bom, e a ótica não linear, né? Para baixa amplitude do campo elétrico, a gente tem que a polarização, que varia no tempo, ela é linear com o campo elétrico, então tem uma constante aqui, que é a permissividade elétrica, tem a suscetibilidade e o campo elétrico. Mas se a gente aumentar a amplitude do campo elétrico, a gente precisa expandir essa equação aqui em termos em série. Então, a gente vai ter o termo linear, né? E de acordo com que a gente aumenta a amplitude desse campo elétrico, a gente vai ter mais termos aparecendo nessa equação. Então, vou mostrando 2 termos não lineares aqui, de segunda ordem e o de terceira ordem. Então, essa curva aqui mostra basicamente a polarização em função do campo elétrico, em que a curva em azul é para o comportamento linear,
A curva em vermelho é o termo linear mais o termo de segunda ordem, e a curva em verde é o termo linear mais contribuições de segunda e terceira ordem, respectivamente. Bom, e aí, a ótica não linear, ela dá, ocorre diferentes efeitos devido a esse termo de suscetibilidade aqui. Então, essa tabela está descrita lá no livro do Boyd, quem quiser consultar, mas basicamente a gente tem um termo de polarização permanente no material, tem a parte linear que eu mostrei no slide anterior, que seria a polarização de primeira ordem, e a partir daqui a gente tem os termos não lineares. Então, a gente tem a polarização de segunda ordem, que nos dá efeitos de, por exemplo, geração de segundo harmônico, soma e diferença de frequências. E o termo de terceira ordem, que a gente tem geração de terceiro harmônico, mistura de 4 ondas e absorção de 2 fótons, por exemplo. Bom, como eu falei no início, a gente fez uma aplicação, uma demonstração, né, de prova de princípio de aplicação de um material para espalhador em laser aleatório. Então, eu vou falar brevemente sobre o laser aleatório. Ele foi proposto teoricamente por Letokov em 1967. É um laser livre de speckle, devido à baixa coerência espacial, então isso é bom para aplicações em imageamento, e uma excelente plataforma para estudos estatísticos. Eu acho que a maioria do pessoal já está cansado de ouvir a diferença entre um laser convencional e um laser aleatório, mas eu vou falar basicamente, no laser convencional a gente tem um meio de ganho, tem um espelho 100% refletor e um espelho parcialmente refletor, e quando eu excito esse meio de ganho, eu vou ter inversão de população, que eu vou ter a minha oscilação laser. Já no laser aleatório, a amplificação ocorre devido a partículas em suspensão, ou as partículas servem ou como espalhador e meio de ganho ao mesmo tempo. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho um corante com nanopartículas de dióxido de titânio ou dióxido de silício, e aí o meu espalhador vai ser as partículas e o corante vai ser o meio de ganho. Ou posso ter partículas dopadas com íons terra rara, com latanides, por exemplo, no caso do neodímio. O pessoal daqui já tem vários trabalhos nessa área, neodímio IAG, neodímio IAB, e aí você tem a partícula trabalhando tanto como meio de ganho como espalhador ao mesmo tempo. Bom, vou falar agora das técnicas de caracterização. Essa é a técnica de caracterização para laser aleatório. Então, basicamente, o que a gente tem é um laser pulsado nanosegundo com a taxa de repetição de 5 Hz, um controle de intensidade, que é um lambda sobre 2 polarizador. Aqui eu tenho uma lente focalizando a minha amostra e um sistema de coleção que... Manuel, rapidinho, tem uma pergunta aí do Jonatércio. Pode falar. Ou digitar no chat. Eu não consigo... Você pode aí, Anderson, falar, por favor? Não, então... então foi algum acidente. É bom. Ele não... Se você abrir o seu microfone, a gente não está ouvindo. Jonatércio. Bom, continua aí. Vou baixar. Tá bom. Então, basicamente, a gente tem um sistema de coleção, em que a gente tem 2 lentes, um filtro para cortar o feixe fundamental, um espectrômetro e uma CCD acoplada a esse espectrômetro para fazer o estudo espectral. O meio de ganho aqui que a gente utilizou foi rodamina CG. Bom, e a gente utilizou também quebra da simetria de réplica para poder analisar os dados desse laser aleatório, e daqui a pouco eu vou dizer por que a gente resolveu utilizar essa análise. Então, mas basicamente o que isso quer dizer é que sistemas idênticos preparados com as mesmas condições iniciais podem evoluir para diferentes estados. Então,
essa quebra da réplica de simetria tem um parâmetro de ordem, que eu vou falar mais na frente, que é conhecido como parâmetro de Paris. Esse parâmetro de ordem depende basicamente das flutuações de intensidade, uma dada frequência, e da média sobre as réplicas para cada modo de intensidade. Então, um sistema idêntico, preparado com as mesmas condições iniciais, podem evoluir de um sistema para um sistema diferente. E aí a gente controla, o nosso parâmetro de controle seria, o único parâmetro que a gente mudaria nesse caso é a intensidade de bombeamento. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Então, aqui seriam as réplicas, né? Seria um pulso, seria igual a uma réplica. E aí você tem, quando a gente muda a energia de bombeamento do laser aleatório, a gente tem uma mudança de um perfil quase gaussiano para uma distribuição, que chama de distribuição de Levy. Bom, então essa foi a parte do laser aleatório. Agora eu vou falar sobre o espalhamento não linear de segunda ordem. Então, basicamente, eu falei no início, mostrei aquela equação para polarização, em função, polarização que depende do tempo, e ali eu estava falando sobre um efeito macroscópico, né? Mas aqui eu vou utilizar essa descrição em que isso aqui é o que a gente chama de momento de dipolo. Então, teria um momento de dipolo que teria um momento de dipolo permanente da molécula, a contribuição linear devido à interação para baixas amplitudes do campo elétrico linear da luz com a matéria. E quando a gente aumenta a amplitude do campo elétrico, a gente tem o aparecimento de termos não lineares na expressão para o momento de dipolo. Bom, a amplitude induzida por a amplitude induzida no momento de dipolo por unidade de volume é dada por essa expressão, em que aqui é o que a gente chama de suscetibilidade macroscópica. Em soluções isotrópicas, essa suscetibilidade ela é nula. Ou seja, é como se fosse o análogo a um material centrosimétrico. Mas isso acontece só para médias no espaço e no tempo. E algumas flutuações locais que ocorrem nessa solução podem sofrer desvio. A isotropia da solução vai sofrer alguns desvios na densidade, na rotação das moléculas em soluções. Então, isso faz com que essas flutuações na densidade, na rotação de moléculas em solução, faz com que ocorra a quebra da simetria desta solução. Ou, nesse caso, uma anisotropia aparece na solução. Então, como a gente pode caracterizar essa mudança, né, essas mudanças na rotação e na densidade dessas suspensões, dessas soluções? Então, para isso, foi desenvolvida uma técnica conhecida como espalhamento Iperueiro. Ela foi reportada pela primeira vez em 1977, mas foi reportado apenas o efeito de geração de segundo harmônico incoerente, de espalhamento paramétrico. As intensidades espalhadas, ela é dada por essa expressão. A intensidade do segundo harmônico é dada por uma constante, que é o G, que depende da geometria do espalhamento, da densidade de moléculas, um fator de correção de campo local, a média orientacional da primeira hiperpolarizabilidade e da intensidade do laser de bombeio, ou do quadrado da intensidade do laser de bombeio. E o que a gente quer descobrir é justamente o valor dessa primeira hiperpolarizabilidade. Então, como eu disse no início, isso foi descrito pela primeira vez em 1977, a técnica de espalhamento Iperueiro, que essa expressão é derivada dela, foi proposta pela primeira vez em 1991. Bom, a gente utilizou aqui um método conhecido como um método de referência externa,
em que a gente utiliza uma molécula com a primeira hiperpolarizabilidade já bem caracterizada. No nosso caso, a gente utilizou a paranitroanilina. E aí, a primeira hiperpolarizabilidade, ou a média da primeira hiperpolarizabilidade, depende dos sinais da amostra da referência, da densidade da referência, do solvente da referência e da amostra, e da hiperpolarizabilidade do solvente de referência e a hiperpolarizabilidade do solvente da amostra. Então, o que a gente precisa conhecer basicamente é densidade de moléculas, isso a gente tem já experimentalmente. Do sinal da referência, a gente tem isso experimentalmente também, e depende desses valores de hiperpolarizabilidade do solvente da amostra de referência, no nosso caso é metanol, e o beta do solvente. Bom, a hiperpolarizabilidade estática, eu vou falar muito pouco sobre ela, mas ela basicamente depende da frequência do laser e da frequência do bandgap do material e da média da primeira hiperpolarizabilidade. Esse é o setup experimental, o arranjo experimental que a gente utilizou para poder fazer a caracterização das amostras por espalhamento hiperwave. Então, basicamente, a gente tem um laser neo de Miyagi com comprimento de onda central de 64 nanômetros, na taxa de uma duração temporal de 5 nanosegundos e uma taxa de repetição de 10 Hz. Aqui a gente tem um lambda sobre 2 e um polarizador, com controle de intensidade, um beam splitter, que manda parte do feixe para um detector de referência. Esse outro lambda sobre 2 aqui é para fazer estudos resolvidos de polarização, vou mostrar mais na frente que a gente fez isso para 2 materiais. Tem uma lente focalizando a amostra, que é esse paralelepípedo amarelo aqui, e a luz é coletada a 90 graus da amostra. Então, aqui eu tenho um filtro para poder cortar o feixe fundamental e um outro filtro aqui para ambos para tirar qualquer espalhamento que venha do laser de bombeamento. Aqui eu tenho um outro polarizador, que é para fazer também estudos de polarização, um espectrômetro e uma fotomultiplicadora acoplada a esse espectrômetro. Bom, e agora eu vou falar da última parte de técnicas de caracterização, em que vou falar da parte de absorção e refração não linear. Então, basicamente, voltando lá para a polarização macroscópica, a gente tem termos de primeira, terceira ordem e quinta ordem, por exemplo. Aqui eu estou removendo os termos de segunda ordem, então estou dizendo que os meus materiais eles são centro-simétricos, no caso que 2 é diferente de 0. Então, aqui está a refração não linear. Então, basicamente, o que ocorre é uma mudança na frente de onda da luz incidente sobre o material, quando ela interage com o material. E essa mudança pode nos dizer, utilizando uma técnica bem simples, qual é o sinal do nosso índice de refração não linear. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem o material aqui, a gente tem o nosso feixe incidente, e o que pode acontecer quando a luz interage com esse material é que ocorra uma autofocalização ou uma autodesfocalização. Nesse caso, são mostradas aqui autofocalização e autodesfocalização do feixe que interage com essa amostra. Mais na frente eu vou detalhar mais sobre isso quando eu for falar da técnica que a gente utiliza. Então, quando a gente tem altas intensidades, a gente tem aparece um índice de refração não linear no nosso material, e esse índice de refração não linear depende basicamente da componente real da suscetibilidade de terceira ordem. Para a absorção não linear, a gente tem que 2 fótons interagem com a amostra, e aí a amostra absorve esses 2 fótons e vai para um estado mais excitado. E que o coeficiente de absorção não linear depende basicamente da parte imaginária da suscetibilidade. Como eu estava falando, eu estou descrevendo aqui materiais centro-simétricos, ou seja, todos os meus termos que são pares, termos da suscetibilidade pares, são nulas.
E aqui está basicamente o índice de refração não linear, e que ele depende do índice de refração linear, do índice de refração não linear de segunda ordem e do de terceira ordem. O índice de refração não linear de segunda ordem, ele está relacionado à parte real da suscetibilidade de terceira ordem. E o índice de refração não linear de terceira ordem está relacionado com a parte real da suscetibilidade de quinta ordem e terceira ordem. E a gente tem também os termos de absorção não linear, que pode ter absorção linear, absorção de 2 fótons e absorção de 3 fótons. Então, a absorção de 2 fótons depende basicamente da parte imaginária da suscetibilidade. E nesse caso, eu estou dizendo aqui que o meu coeficiente de absorção de 3 fótons ele é nulo, porque a gente não obteve coeficiente de absorção de 3 fótons para a nossa amostra. Bom, e como a gente pode medir esses índices, né? Esse índice de refração de segunda, e no caso de segunda e terceira ordem, e o coeficiente de refração, coeficiente de absorção de 2 fótons. Então, a técnica que a gente utilizou já é uma técnica que está bem estabelecida na literatura e que já tem há muito tempo, já é utilizada há muito tempo no departamento de física, que é a técnica de varredura Z. Então, basicamente, o que acontece? Que a gente tem um campo elétrico incidente no nosso material, em que esse campo elétrico tem dependências com fase, né? Então, a gente tem uma dependência com a fase aqui, e, nesse caso, quando esse campo elétrico interage com a nossa amostra, com o nosso material, essa fase pode sofrer variações e nesse caso dessa técnica, essas variações vão nos dizer o valor do índice de refração não linear do nosso material. Então, aqui eu tenho a variação de fase, é dada por o K, que é o número de onda, a variação do índice de refração não linear e o L efetivo. Essa é a técnica, essa animação descreve a técnica utilizada aqui. Então, basicamente, a gente tem uma amostra que se move no eixo Z, daí o nome, varredura Z, e que nossa amostra, como eu falei no slide anterior, ou 2 slides antes, vai sofrer efeitos de autofocalização e autodesfocalização. Então, basicamente, aqui eu tenho um feixe incidente, essa amostra se move, e quando ela sofre autofocalização ou autodesfocalização, a gente tem um detector de sinal aqui para a refração não linear, que a gente chama de detector de fenda fechada, porque ele tem uma fenda aqui na frente, e detector de absorção não linear, que é o detector de fenda aberta. E a nossa transmitância ela vai ser basicamente dada pela potência transmitida pela nossa fenda, aqui, em que dentro dessa potência transmitida está a variação de fase, em que está embutido o índice de refração não linear dentro dessa expressão. E isso vai ser dividido pela potência incidente na amostra. Esse S, ele é um valor muito pequeno para o índice de refração, para o detector de índice de refração não linear, porque tem uma fenda aqui na frente, então esse S seria basicamente o valor da fenda, e ele vale 1, porque a fenda aqui está totalmente aberta para a absorção não linear. Bom, esse é o setup experimental, utilizado nas medidas de varredura Z. Então, tem um laser de titânio e safira, comprimento de onda centrado em 800 nanômetros, uma duração de pulso de 100 femtosegundos e uma taxa de repetição de 1 kHz. Uma outra técnica que a gente utilizou para materiais bem específicos foi a luminescência induzida para a absorção de 2 fótons, em que basicamente a gente tem a absorção de 2 fótons pela amostra, seguida de uma relaxação e a emissão de luz aqui desse estado para esse aqui. Nesse caso, né, a luz emitida
é menor que 2 vezes a frequência a frequência da luz emitida é 2 vezes menor que a frequência da luz absorvida. E a partir daí a gente calculou a seção de choque de absorção desse material. E uma pergunta. E fez medida do tempo de vida. Acho que tem uma pergunta, Manuel. Pode fazer a pergunta. Tem uma pergunta? Acho que está tendo algum problema lá. Pode continuar aí, Manuel. Tá bom. Vamos ver, tem outro ali. Tá, então a gente mediu também os tempos de vida de emissão dessa fluorescência induzida pela absorção de 2 fótons. Então o sistema é basicamente bem parecido com o do Hyper-Weyl, só que aqui a gente não usa a gente não resolve essas medidas em polarização. Então a gente remove esse lambda sobre 2 aqui e esse polarizador aqui. Então, a fonte de luz foi um oscilador paramétrico óptico, centrado em 850 nanômetros, com duração de pulso de 5 nanosegundos e taxa de repetição de 10 Hz. Bom, então eu vou falar agora sobre os materiais. Então, eu separei eles em classes. Os primeiros são os de calcogenete de metais de transição. Então, foi muita gente envolvida nesses trabalhos. Então, tem aqui a gente da UFPE, tem um pessoal da Mackenzie, tem o Pablo Picheira, que foi aluno de doutorado do Anderson e passou um tempo como pós-doc aqui também. Ele está na Universidade de La Frontera, no Chile. Tem a professora Isabel, na PUC-Rio, e o pessoal que lidera o projeto, né, que é da Força Aérea, do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea Norte-Americana. Bom, então, o que são esses materiais, né? Esses materiais, eles são formados por um metal de transição e 2 calcogênios. Eles têm uma fórmula química, eu vou mostrar no próximo slide, do tipo MX2, em que M é o metal de transição e X é o calcogênio. Então, algumas propriedades desses elementos químicos, os calcogênios, eles tendem a formar ânions e têm uma alta eletronegatividade e afinidade eletrônica. Já os metais de transição, eles têm um subnível D incompleto ou podem formar cátions, né, com subnível D incompleto. Bom, e quais são os elementos químicos que são utilizados para fazer esses de calcogenete de metais de transição? Os mais utilizados estão do grupo 4 até o grupo 7 da tabela periódica. Esses são os metais de transição, e os calcogênios são esses 3 aqui, que é o enxofre, o selênio e o telúrio. Então, e como que ocorre, né? A formação desses materiais. Então, os átomos metálicos, eles podem prover 4 elétrons para completar os estados de ligação desses materiais. E os estados de oxidação desses materiais, dos metais de transição, é mais 4, e do calcogênio é menos 2. Os grupos de 4 até 7, como falei, são os mais utilizados para fazer esses materiais 2D, do tipo de calcogenete de metal de transição. Eles se cristalizam em forma de camadas. Dos grupos 9 e 10, eles se cristalizam parcialmente em forma de camadas. Essa tabela mostra basicamente as propriedades eletrônicas desses TMDs, em que basicamente eu posso mudar o metal de transição e o calcogênio e eu vou ter propriedades eletrônicas diferentes. Bom, falar um pouco da síntese. A síntese foi realizada no laboratório. Licença. Volta aí rapidinho. No caso,
O que é que seria cristalização parcial em forma de camada? O que é uma camada parcial? Nesse caso, acho que ele está falando de que a gente não consegue, por exemplo, fazer uma esfoliação desse material. Porque esses materiais, eles crescem em camadas naturalmente, né? Então, por exemplo, o MOS2 Book, a gente pode pegar um pó dele e fazer a esfoliação mecânica. Isso para grupos 4 e 7, né? Para os grupos 4 a 7, né? 4 a 7, isso. Isso, dos grupos 9 e 10, acho que não se consegue fazer essa esfoliação mecânica, porque como eles se cristalizam, não há possibilidade de fazer essa esfoliação. Porque aí você não tem as camadas aqui, você tem parte que realmente tem uma ligação química forte ali entre as camadas, Isso, mas alguns pedaços também separados, seria isso? Basicamente, as ligações, eu não falei aqui, mas as ligações entre os átomos, né, desses materiais aqui, é ligação do tipo covalente, ligação química. E entre as camadas são ligações do tipo Van der Waals, interação de Van der Waals. Então, é muito fácil você separar as camadas desses materiais. Já você não, para separar os átomos deles é mais complicado, né? Uhum. Não sei se respondi a sua pergunta, Anderson. Não, vamos adiante, depois Tá bom. eu pergunto. Bom, então a síntese foi realizada no Laboratório de Pesquisa da Força Aérea Norte-Americana. Eu vou passar basicamente, muito rapidamente aqui, mas basicamente você tem o material book, né, o material 3D, é um pó em que você dissolve ele em um reagente que consiga oxidar a superfície desse material. E aí você tem a formação de espécies do tipo precursores moleculares metálicos. Depois, você coloca ele em contato com um redutor forte e você tem a formação de polioximetalatos na superfície desses materiais. E aí, devido à interação, repulsão coulombiana, devido à formação dessas espécies químicas na superfície do material, ocorre a esfoliação química, né, desse material. E aí você tem os materiais em camadas, né, materiais 2D em camadas, e você pode ter, por exemplo, o material ainda pode ficar com espécies do tipo polioximetalato na superfície dele. Né? Então, eu vou mostrar mais para frente a microscopia de força atômica. Quando mostra a distribuição de tamanho, você tem uma camada uma monocamada de MOS2, por exemplo, tem mais ou menos uma espessura de 0,7 nanômetros quando você faz ela no substrato, por exemplo, utilizando técnicas de deposição química de vapor, ou esfoliação mecânica. Mas quando a gente mede o AFM desses materiais, que são feitos por essa técnica, você encontra um valor maior. E o que se diz na literatura é justamente devido à interação da ponta do AFM com esses polioximetalatos que tem na superfície do material. Bom, então o primeiro material que a gente estudou foi o ditelurete de zircônio. A gente fez medida de espalhamento em Pereira nesses materiais. Bom, aqui está a microscopia eletrônica de transmissão do material. A gente percebe pelas imagens de microscopia eletrônica que eles não são um quadrado ou um retângulo perfeito, né? São flakes que têm uma irregularidade no formato deles. Aqui está a microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, mostrando a distribuição cristalina do material. E aqui do lado está a microscopia de força atômica. Então, como eu disse para vocês,
aumento, vamos dizer assim, na altura desses materiais, devido à interação da ponta do AFM, né? Eles são, na maioria das vezes, monocamadas, mas devido a essa interação, você tem um tamanho maior do que realmente é. E aqui está a distribuição de tamanho lateral média desses materiais. Então, o que tem basicamente uma altura média de 1,54 nanômetros e uma distribuição lateral média de 118 nanômetros. Esse material, o de telluride de zircônio, ele é um material semimetálico. E aqui é mostrado o espectro de extinção, absorção e espalhamento para esse material. Então, em preto a gente tem a extinção, em azul a gente tem o espalhamento e nesse terceiro aqui a gente tem a absorção. Né? Então, a gente conseguiu separar as três coisas aqui nesse espectro. A gente vê que não tem transições eletrônicas aqui a absorção aqui é muito baixa, né? A maior contribuição é de espalhamento. Bom, então aqui estão os resultados de espalhamento periférico de telluride de zircônio. Então, aqui mostra basicamente o logaritmo da intensidade de saída em função do logaritmo da intensidade de entrada. E o que a gente quer ver aqui é justamente a inclinação dessa reta. A gente mostrou que a inclinação dessa reta é 2,3, mais ou menos 0,4. Ou seja, o que ocorre aqui é um processo que tem a participação de dois fótons. Aqui está o espectro de espalhamento hiperwelling para esse material, centrado em 532 nanômetros, como é de se esperar, a estação em 1064. A gente fez medidas também de espalhamento do espalhamento em função da concentração, para poder mostrar que basicamente não tinha aglomeração de flakes na solução. A gente tem uma reta aqui. E aqui a gente fez medidas temporais para mostrar que o que a gente está vendo é um espalhamento paramétrico, né, um efeito de geração de segundo harmônico. Então, o azul é os pontos experimentais e a cor vermelha é um ajuste gaussiano que a gente fez nos pontos experimentais. Manuel, uma pergunta rapidinho. Você chegou a ver se tem alguma fluorescência de fundo aí, no caso dos RT2? Não, não tem fluorescência, até porque a gente não tem fluorescência nem excitando por um fóton, né, que seria, por exemplo, uma tentativa de excitação no ultravioleta. Não tem nenhum tipo de fluorescência esse material. Ok, obrigado. E a gente fez medidas de binipolarização, em que a gente encontrou um comportamento dipolar, para a emissão dipolar, para esse segundo harmônico, na direção vertical de polarização, na direção horizontal, o que mais se aproxima de um Si. Então, o ajuste teórico foi feito usando essa equação, não coloquei detalhes aqui, mas basicamente utilizando essa equação. Os pontos em azul são os pontos experimentais, e a curva em vermelho é o ajuste teórico. E aqui são simulações feitas na França há um tempo atrás, 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Melissa e Anderson foram para a França e fizeram as mesmas medidas de espalhamento hiperwelling lá com um grupo do professor Pierre-François Brevet, em Lyon. E lá eles fazem também, além das medidas experimentais, eles fazem simulações, né, para poder ver se realmente o resultado experimental bate com o teórico. Então, basicamente, o resultado teórico de simulação bate muito bem, né, com o experimental. A gente tem uma emissão dipolar para a contribuição vertical da polarização e uma coisa que se aproxima de um círculo ou um quadrado para a polarização horizontal. E isso vem basicamente que esse comportamento vem que a contribuição das bordas do material é muito maior que a contribuição central, a contribuição bulk
desse material. Então, a soma das contribuições das bordas é muito maior que esse beta central aqui. Bom, e aí a gente calculou o valor do beta, vale 7 vezes 10 a menos 24 SU. Bom, agora eu vou falar sobre um outro trabalho que a gente fez, que foi medidas de varredura Z, nesses nanoflex de telurete de zircônio. E aqui a gente só mostrou realmente que a gente via uma refração não linear nesse material. Foi a primeira vez que foi demonstrado efeitos não lineares de terceira ordem de telurete de zircônio. Então, essas são as medidas experimentais. A gente tem um N2 positivo. Talvez o resultado mais interessante aqui seja que a gente não viu a absorção não linear nesse material, e isso é muito compatível com os cálculos de DFT que foram feitos na Mackenzie para a estrutura de bandas nesses materiais. Então, a gente basicamente mostrou que a absorção de 2 fótons não são permitidas, a absorção de 2 fótons não é permitida nesse material a partir do cálculo de estrutura de bandas. Então, os pontos pretos aqui são os valores experimentais, e a curva em vermelho é o ajuste teórico utilizando essa equação. E, para terminar com o de telurete de zircônio, a aplicação, né, que a gente fez em laser aleatório. Então, aqui a gente tem as medidas espectrais, e a gente fez essa medida tanto para o material bulk como para o material bidimensional. Então, a gente tinha um pó desse material, a gente suspendeu ele em rodamina e fez as medidas a mesma coisa a gente fez para o material bidimensional. Então, aqui a gente mostra o espectro de emissão da rodamina para a emissão espontânea, em azul. Em vermelho, a gente tem a emissão do laser aleatório para o material bulk e para o material 2D. Já que a gente tem as curvas de limiar em azul para o material bulk e para o material 2D. E em vermelhos é a diminuição da largura de linha da emissão desse material. A gente estudou também como era o comportamento da emissão de laser aleatório em função do tempo para esse material. Então, a gente viu durante uma hora e meia, como a emissão para o laser aleatório se comportava, e a gente viu que não há mudanças significativas no pico de emissão do laser aleatório. Bom, e aí, como a gente pode ver aqui, a gente não mostra uma transição aqui no valor de limiar para o laser aleatório. E aí, o que a gente pensou é que isso poderia ser, ao invés do laser aleatório, ser um ASE, uma amplificação da emissão espontânea. Então, o que a gente fez foi, basicamente, fazer quebra da réplica de simetria. E aí a gente fez para os dois materiais, e a gente demonstrou basicamente que o que a gente está realmente vendo é um comportamento do tipo laser aleatório, tanto para o material bulk quanto para o material bidimensional. Então, Manuel, aqui está... Se isso aí fosse uma amplificação da emissão espontânea, essa distribuição de probabilidade seria diferente? Ela não... Ao invés de laser aleatório. Ela não teria essa transição, né, de um perfil gaussiano para um perfil do tipo de distribuição de Levy. Porque mesmo sendo amplificado, só que amplificação da emissão espontânea, então, mesmo assim, ela manteria o padrão da estatística. Isso mesmo. Foi basicamente isso que a gente quis mostrar. Entendi. E aí, aqui a gente consegue ver o valor de limiar, né, claramente, quando a gente faz o parâmetro de Paris, que é dado por essa expressão que eu mostrei lá no início, em função da energia de bombeamento. Manuel, no caso, a réplica aí, só para eu ver se eu entendo, seria um espectro que você toma lá do laser. Seria, Nesse caso, seria
um número X de espectro. Para o nosso caso, são 200 espectros. Né? A gente precisa de um número grande de espectros para poder fazer essa estatística. Não, tudo bem, mas digamos assim, a réplica que você está comparando é um tiro do laser, digamos assim. Aí você tira 200, é isso? A intensidade devido à excitação de um pulso do laser. Não, a gente faz assim, a gente coloca uma intensidade, pega 200 medidas com essa intensidade, 200 espectros com essa intensidade. E aí faz uma curva dessas. Sim. Certo? Aí a gente aumenta a intensidade, faz mais 200 espectros, aí faz outra estatística. Então, mas cada ponto nessa estatística corresponde ao espectro devido a um pulso do laser no andar de intensidade. Isso, Pronto, exatamente. Isso ok. mesmo. Bom, então, terra dessa parte de telura de zircônio, eu vou falar sobre o disulfeto de nióbio. E aí a gente estudou, nesse caso, a gente viu um comportamento muito interessante do disulfeto de nióbio, utilizando a técnica de varredura Z. Aqui a gente mostra basicamente a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia de força atômica para calcular a distribuição lateral, que nesse caso é 154 nanômetros, e a altura dos flakes, nesse caso 1,29 nanômetros. E aqui está o espectro de extinção para o disulfeto de nióbio, em função do comprimento de onda. Bom, então, aqui são os resultados que a gente obteve. A gente viu um comportamento interessante, a gente viu uma mudança de um valor negativo para um valor positivo do índice de refração não linear com a intensidade. Então, quando a gente muda a intensidade e faz a curva de C-scan, a gente vê uma mudança no sinal do índice de refração. Isso já foi mostrado algumas vezes em moléculas e, segundo os autores, se deve à absorção de estado excitado que ocorre nessas moléculas. Aqui a gente não fez espectroscopia ultra rápida nesses materiais, mas a gente desconfia que o efeito que causa essa mudança no sinal do índice de refração seja o mesmo. Para a parte constante do índice de refração não linear de terceira ordem, a gente calculou, nesse caso, na verdade, seria um N efetivo, né? Ou um N não linear, como é mostrado aqui, 3 vezes 10 a menos 16 centímetros quadrados por watt. Da ordem de grandeza de um índice de refração não linear de origem eletrônica, né? Então, está dentro do esperado. E aí, a absorção não linear também a gente obteve resultados interessantes, em que quando a gente aumenta a intensidade, a gente tem uma mudança de uma absorção de 2 fótons, do tipo absorção de 2 fótons, para uma absorção saturada. E aí a gente tem uma inversão na curva de absorção não linear para esse material. E a gente também mediu o espalhamento não linear nesse material, em que a parte branca aqui, essa parte, é a parte linear, mas aí a partir de 65 gigawatts por centímetro quadrado, a gente tem contribuições de espalhamento não linear. Então, nesse caso, os pontos em roxo aqui são os valores experimentais e a curva em vermelho é o ajuste teórico que foi feito utilizando a partir dessa expressão. Então, aqui é o coeficiente de absorção não linear, que depende do coeficiente de absorção linear da amostra, o coeficiente de absorção de 2 fótons, e a gente incluiu aqui uma saturação na absorção de 2 fótons, mais um termo de espalhamento. Nesse caso, a gente também fez, também foi feito, né, não foi a gente fez aqui, mas foi feito na Mackenzie, o cálculo de estrutura de bandas para esse material, e são mostradas aí as possíveis transições por 2 fótons nesse material. Então, aqui, essas flechas em preto, né, são transições por 2 fótons, aqui a transição por 1 fóton.
Aqui são os coeficientes que foram calculados, o alfa 2, 2.1 vezes 10, 0.21 centímetros por gigawatt, e a intensidade de saturação com 2 fótons, 52 gigawatts por centímetro quadrado. Bom, e aí a gente começou a testar qual seria o melhor ajuste para essas curvas experimentais, né? Então, aqui basicamente mostra as tentativas que a gente fez para tentar ajustar da melhor forma possível essas curvas. Então, a curva em verde, a gente tem apenas a saturação de um fóton. A curva em preto, a gente tem saturação da absorção de um fóton e a absorção de 2 fótons. A curva em azul é a saturação de a absorção de um fóton mais a absorção de 2 fótons, sem efeito de saturação. A curva em magenta é a absorção de um fóton sem saturação e saturação da absorção de 2 fótons. E a curva em vermelho, que é o melhor ajuste, é a absorção de um fóton sem saturação, a saturação da absorção de 2 fótons, mais o espalhamento não linear. E a gente também testou modelos de alargamento não linear para tentar ajustar essas curvas. Então, o modelo em verde é o modelo hiperbólico, esse modelo aqui. O modelo em azul é o modelo homogêneo. E o modelo em vermelho, da curva em vermelho, que é o que mais se adapta aos nossos pontos experimentais, é o modelo não homogêneo. Já foi mostrado a saturação de 2 fótons não de sulfeto de nióbio, mas de sulfeto de molibdênio, e eles encontram, utilizando um material sólido, né, um material em um substrato, o melhor ajuste para eles é um modelo homogêneo. Mas no nosso caso, como a gente tem flakes em suspensão, a gente tem um movimento natural das partículas de suspensão, então o melhor modelo para ajustar essas curvas já era esperado que fosse um modelo não homogêneo. Para finalizar essa parte de cálculo genético de mestrado de transição, a gente mostrou também não linearidade de quinta ordem em sulfeto de molibdênio. Então, o sulfeto de molibdênio ele é um material semicondutor. Aqui são mostrados os flakes, a microscopia eletrônica de transmissão, mostrando aqui os flakes, microscopia de força atômica, para poder calcular os valores de altura e tamanho lateral. Aqui está o espectro de extinção para esse material. Esse A, B, C são os éstons que ocorrem nesse sulfeto de molibdênio. E aqui estão os resultados para não linearidade de quinta ordem de sulfeto de molibdênio. Quando a gente fez o trabalho, a gente não esperava obter muita coisa do sulfeto de molibdênio, ou coisas que fossem publicáveis, vamos dizer assim, porque já se tem muita coisa na literatura sobre ele. Mas é muita coisa mesmo. Então, a gente fez ele como vamos usá-lo como nossa referência. Vamos tentar refazer o que o pessoal já fez na literatura, mas apenas para saber se o nosso sistema está funcionando corretamente. Mas aí, quando a gente fez as medidas a primeira vez, a primeira coisa que a gente plotou, nesse caso, né, para todos os materiais, foi a variação da transmitância dividida pela intensidade em função da intensidade. Para todos os materiais, a gente encontrou um valor constante, um valor constante, como aqui para o WS2, que eu já vou adiantando. Mas para o MOS2, a gente viu que ele tinha um comportamento linear, nesse caso. E aí, quando a gente sabe, quando a gente tem comportamento linear, a gente, nesse gráfico específico, a gente sabe que a gente pode ter contribuições de ordem maiores de não linearidade. Então, a gente foi investigar mais a fundo esse material e, olhando um pouquinho mais com cuidado as curvas, a gente viu uma pequena mudança, né, nas curvas de refração não linear para esse material. Então, para baixa intensidade, a gente tem algo que é apenas efeito de terceira ordem, refração não linear de terceira ordem, mas quando a gente aumenta muito a intensidade, a gente vê efeitos que são
efeitos de ordem maiores, nesse caso de quinta ordem. E aí a gente foi tentar caracterizar mais, né, fazer mais curvas para mostrar realmente que isso era um efeito de quinta ordem. Então, a gente tem, por exemplo, que há um alargamento na curva de Z-scan, quando a gente tem termos de segunda e terceira ordem, no caso Q3 e Q5, em relação a quando a gente só tem Q3, então a gente já mostrou isso. E no caso a gente comparou com o WS2, a gente não viu esse comportamento. Então aqui está aquela figura que eu mostrei antes maior. Então a curva em preto é uma curva teórica, em que a gente tem apenas o valor de N2, e a curva em vermelha é a curva teórica, e os pontos azuis, os pontos experimentais, mostrando o alargamento aqui e o melhor ajuste para esse material. Então, para baixa intensidade, a gente conseguiu ajustar as curvas utilizando essa expressão, a expressão mais utilizada, mas aí, para alta intensidade, a gente teve que utilizar essa expressão para transmitância, que está descrita nesse artigo de 2005, é uma decomposição gaussiana, em que os autores mostram que, para descrever corretamente o comportamento de não linearidade de quinta ordem na presença de não linearidade de terceira ordem, é necessário considerar todos esses termos. E aí, uma coisa que a gente plotou e que geralmente tem nos artigos que mostram não linearidade de terceira e quinta ordem ocorrendo em materiais é a variação de Z, pico-vale, dividido pelo comprimento Rayleigh, né, dividido por Z0, em função da intensidade. Então, a primeira parte aqui, até 70 gigawatts por centímetro quadrado, a gente tem a presença apenas de Q3, então esse valor aqui é aproximadamente 1,7 Z0, mas aí a partir de 70 gigawatts por centímetro quadrado, a gente tem tanto a contribuição de Q3 mais a contribuição de Q5. Bom, então, terminou a maior parte, são 3 horas já. Eu vou tentar ir mais rapidamente aqui, é bem menor essa parte. Então, vou falar agora sobre os clusters de ouro. É uma colaboração com o pessoal da Índia, e aqui também entrou o pessoal da UFAL, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e da Universidade Federal do Sul do Pará, Sul e Sudoeste do Pará. Então, o que são esses clusters de ouro, né? A primeira comparação que a gente faz, a comparação com nanopartícula, que a gente já está acostumado a ouvir em seminários, né, as nanopartículas metálicas, principalmente aqui no departamento. Então, as nanopartículas, elas têm uma densidade de energia que a gente pode falar em banda de valência e banda de condução. Já os clusters, a gente não pode mais falar em banda de valência e banda de condução, pois já estão num tamanho tão pequeno que eles já têm um comportamento quase molecular. Então, aqui no caso dos clusters, a gente tem que falar de níveis homo-lume. Então, aqui eu tenho uma distribuição de energia discreta, e aqui eu tenho uma distribuição de energia contínua. E no caso dos clusters, esses materiais eles têm um tamanho menor que 2 nanômetros, geralmente, e nanopartículas metálicas têm um tamanho maior que 2 nanômetros. Essa figura mostra basicamente números de átomos de ouro nos clusters e a diferença entre cluster, até onde a gente pode considerar um cluster e até onde a gente precisa começar a considerar nanopartícula. Isso é uma discussão ainda na literatura, mas basicamente está próximo aqui de 160, 170 átomos a divisão entre o que é cluster e o que é nanopartícula. Esses clusters têm um comportamento do tipo molecular, ou quase molecular, e essas nanopartículas aqui a gente chama quasi-bulk, ou nanopartículas plasmônicas.
E aqui está a principal diferença, né? A diferença entre as bandas de energia entre os clusters e as nanopartículas. Então, aqui está os nossos níveis HOMO-LUMO, nossas transições eletrônicas, para o caso dos clusters, e no caso das nanopartículas, a gente tem as bandas de energia, né? Aqui, e a gente tem plasma de superfície nesses materiais. Bom, então, só para falar um pouco da síntese, a síntese foi realizada na Índia, né, pelo grupo do professor Amitabh Patra, mas basicamente você tem um precursor, que é um precursor do ouro, e aí você cria o seu cluster. Esse cluster, nesse caso, ele é um cluster grande, né? E muitas vezes esse cluster grande é quase uma nanopartícula. E aí depois você liga moléculas nesse cluster. Nesse caso aqui a molécula é a glutationa. E aí você tem nesse caso um cluster com 15 átomos no final desse primeiro processo aqui. Nosso cluster tem 6 átomos. Então, você precisa reduzir o número de átomos nesse cluster. Então, basicamente, o que você faz, você coloca esse cluster em contato com um ácido. E esse ácido vai remover átomos da superfície desse cluster. E dependendo do tempo que você deixa em contato com esse ácido, 24 horas você tem 12 átomos, 72, 9 átomos, 96 horas você chega a um cluster com 6 átomos. E aí, dependendo do tamanho do cluster, a luminescência nesse cluster vai tendo um deslocamento para o verde. Certo? Quanto menor o tamanho do cluster, maior a energia de emissão desse material. Manuel, outra pergunta. Esses clusters aí, quando está sintetizando e tal, dá para você garantir que, sei lá, a maior fração do que está ali por exemplo, clusters com 6 átomos, ou tem uma largura razoável aí no número de átomos em cada cluster desse? Eu acredito, não sei se durante a síntese, Anderson, mas quando finaliza esse processo, você faz, que eu vou mostrar mais na frente, uma técnica chamada espectroscopia de massa, em que você consegue dizer exatamente quantos átomos tem nesse cluster. Tá filtrando, dá para separar bem, sei lá, eu quero um cluster com 6 átomos. É possível filtrar isso, sei lá, de alguma forma, separar. Eu acredito que sim. Até porque a luminescência muda, né? Então, se você tiver um cluster, distribuição muito grande, no caso, com clusters com diferentes números de átomos, a sua luminescência vai mudar um pouco. Então, por exemplo, para 6 átomos, a luminescência é no verde. Já para 9, você tem a luminescência no amarelo. Certo? Então, acho que você consegue diferenciar, sim. Mas, por exemplo, sei lá, digamos que eu queira 7 átomos. Certo. Dá para ter isso ou não? Não sei. 7 ou 8? Não sei. Porque tem que ter uma estrutura estável espacialmente, né? Para poder ter esse número de átomos. Ok. Tá. Então, aqui está a microscopia eletrônica de transmissão para esses clusters. O tamanho médio é aproximadamente 1,5 nanômetros, mas esse tamanho aqui, nesse caso, é um pouco grande, porque quando o feixe de elétrons interage com os clusters, né, quando está fazendo a análise, a aglomeração desses clusters, dessas partículas, e aí você tem média uma distribuição maior do que realmente na realidade. E aí, para descobrir qual o número de átomos você tem no seu cluster, se utiliza a técnica que eu falei há pouco no último slide, que é a espectroscopia de massa. Então, basicamente, a gente tem o cluster AU6, GSH2, que é a glutationa, MPA2, que é esse ácido aqui.
Então, quando você soma todos os átomos das moléculas, você tem um valor no número de átomos, certo? E aí, o valor que restar é justamente o número de átomos de ouro que tem no seu cluster. Então, se você fizer isso para esse cluster de 6 átomos, você vai encontrar, quando você somar todos os átomos, você vai encontrar exatamente 2027 átomos. Certo? Aqui está o espectro de absorção da amostra em preto, né, tem um pico próximo de 400 nanômetros, e o espectro de fotoluminescência em azul para esse material. Aqui são os resultados. Então, aqui está o espectro de símbolo harmônico, né, desse material. Esse foi o primeiro material que a gente fez medida espectral nele no laboratório, então a gente ainda tinha problemas com o sistema experimental, por isso ficou uma largura muito fina aqui. E aí, mas a gente já conseguiu resolver isso, e a gente mostrou, eu mostrei no caso do RTE2 que a gente tem uma distribuição melhor no espectro de símbolo harmônico. E aqui está o log da intensidade de saída, em função do log da intensidade de entrada, mostrando a inclinação de 1,75, mais ou menos 0,35, mostrando que há a participação de 2 fótons nesse processo. Bom, esse é o comportamento temporal para esses clusters, né? O experimental são os círculos em azul, e a linha vermelha é o ajuste gaussiano. E só para comparar com a luminescência, para mostrar realmente que não há luminescência induzida pela absorção de 2 fótons, na luminescência com excitação por um fóton, o tempo de vida é da ordem de alguns microns, certo? Alguns microsegundos. Então, realmente, o que a gente está vendo é espalhamento paramétrico. E a gente calculou a hiperpolarizabilidade. Para o cluster, foi 760 vezes 10 a menos 30. E aí a gente viu na literatura que alguns trabalhos, eles dividiam esse valor da hiperpolarizabilidade pelo número de átomos do cluster. E aí a gente viu que esse valor é 126 por átomo, a contribuição de cada átomo. Então, aqui são cálculos de DFT, que foram feitos pelo Vinícius Mazzoni, da UFAL, e mais colaboradores. E aí, no vácuo, né, quando esse material não está suportado por moléculas, ele tem essa estrutura, que é tipo um triângulo, que você tem átomos aqui, 6 átomos. Já quando ele está suportado por moléculas, a estrutura espacial muda totalmente do que é no vácuo. Bom, então aí, aquela comparação que eu disse antes, né, que a gente divide o valor da hiperpolarizabilidade pelo número de átomos do material. Então, o que está plotado aqui, basicamente, é uma referência, que é, nesse caso, na verdade, essas duas referências aqui, em que eles foram os primeiros a propor esse processo de divisão do valor da hiperpolarizabilidade por número de átomos. E o que eles mostraram basicamente é para nanopartículas, né, que a gente já tem nanopartículas, por exemplo, o valor da hiperpolarizabilidade por átomo é muito pequeno, né? E aí, quando você diminui o número de átomos, você tem um aumento no valor da hiperpolarizabilidade. Os pontos em azul são para essas duas referências aqui, e em preto aqui está o nosso trabalho. Bom, então, finalizar a parte de cluster, eu vou falar agora sobre os quantum dots de grafeno. Essa é uma colaboração com o professor Georges Baudet, da Universidade de Angers, lá na França. E ele trouxe esses quantum dots, são quantum dots comerciais, que foram comprados para fazer a caracterização aqui. Bom, os quantum dots de grafeno, eles são conhecidos por terem um band gap diferente de 0. E, no nosso caso, a gente utilizou 2 tipos de quantum dots de grafeno, o aqua cyan e o aqua green, em que o nome está relacionado ao comprimento de onda de emissão de cada quantum dot. Então, aqui no cyan,
no azul, e aqui no verde. E aí, esses quantum dots eles já são utilizados, por exemplo, como marcadores biológicos, né, para imagens, microscopia em materiais biológicos. Bom, como a gente comprou esses quantum dots, a gente fez a microscopia de força atômica aqui no Departamento de Química Fundamental. E aí, aqui está a imagem de microscopia de força atômica. E aqui está a distribuição de tamanho. Então, aqui seria a dimensão lateral do cluster, do quantum dot, e aqui seria o diâmetro. Então, ele seria um material do tipo um nanobastão, né? São várias camadas de grafeno empilhadas. Aqui está o espectro de absorção e de fotoluminescência para ambos os quantum dots. E aqui está, essas flechas mostram a excitação, 1064 nanômetros, e a emissão, 532 nanômetros, estão na região de transparência do material. E aqui a gente tem as transições, né? As transições pi-pi-estrela, aqui no ultravioleta, 216 nanômetros. A transição N-pi-estrela, 266 nanômetros, e essas outras transições aqui são a devido grupos funcionais na superfície desses quantum dots. E aqui está o espectro de fotoluminescência. Em azul, a gente tem a excitação em 420 nanômetros. A gente tem o espectro azul com o máximo próximo de 500 nanômetros, 490 nanômetros. E em verde está a excitação em 485 nanômetros, com a emissão próxima de 500, o máximo de emissão próximo de 550 nanômetros. Aqui são os resultados para esse material. Aqui está plotado o log da intensidade de saída em função do log da intensidade de entrada. Basicamente, vai mostrar um processo por 2 fótons para ambos os quantum dots. Aqui está o espectro de segundo harmônico para ambos os materiais, né, em função do comprimento de onda. Em verde, as bolinhas em verde, os ciclos em verde são os pontos experimentais e a curva vermelha é um ajuste gaussiano. E aqui está o comportamento temporal para esses materiais. Em azul é o quantum dot cian, em green em verde é o green, e a curva vermelha é um ajuste teórico. E aqui a gente plotou, né, a dependência temporal do segundo harmônico dos quantum dots superposta com a excitação do laser, né? Então a gente mostra aqui que é bem parecido os dois comportamentos. Bom, esses são os resultados de hiperpolarizabilidade que a gente calculou. Está multiplicado por 10 a menos 27 aqui. Então, para o arco cian 6.2, para o arco green 4.7. Então, esses materiais eles não têm toxicidade, então eles podem ser aplicados como marcadores biológicos, por exemplo, para fluorescência. O quantum dot de sulfeto de cádmio, ele tem um valor de hiperpolarizabilidade maior, está descrito nessa referência aqui, mas ele é um metal pesado, né? Então tem toxicidade nesses materiais. E o sulfeto de zinco, que eu coloquei aqui como metal pesado, mas não é, tem um valor de hiperpolarizabilidade menor do que os nossos quantum dots. Bom, a gente estudou também a origem da não linearidade desses materiais. Os pontos em azul, as esferas em azul são os pontos experimentais e a curva em vermelho é o ajuste teórico. Para a polarização vertical, ou seja, a polarização na direção do laser, e para a polarização horizontal. O ajuste teórico é feito utilizando essa equação, que foi o que eu mostrei anteriormente. E, nesse caso, a origem da não linearidade vem da superfície desses materiais, que a gente chama de efeitos de retardação, devido à interação desses materiais com o campo eletromagnético. Como eles são materiais que são já grandes, vamos dizer assim, eles têm esse comportamento de mostrar 4 pétalas na polarização.
E isso já foi mostrado para nanopartículas metálicas nessa referência, com o diâmetro das nanopartículas sendo muito próximo do tamanho da dimensão lateral do nosso quantum dots. Então, nossos resultados já estão suportados por um trabalho bem interessante de 2005 na literatura. E o outro efeito que a gente estudou nesses quantum dots foi a luminescência induzida por absorção de 2 fótons. Nesse caso, a gente usou uma excitação em 850 nanômetros. A gente tentou com 1064 nanômetros, mas não conseguiu. E o que a gente está plotando aqui é basicamente o log da intensidade de saída da fotoluminescência em função da intensidade de entrada, mostrando que tem a participação de 2 fótons para ambos os quantum dots. Aqui está plotado a emissão, a curva em vermelho é a emissão por um fóton, da fotoluminescência por um fóton, e a curva em azul é a emissão induzida por absorção de 2 fótons, e aí a gente vê que os resultados estão bem próximos, o máximo de emissão é no mesmo comprimento de onda, o mesmo acontece para os 2 quantum dots. E aqui está a medida do tempo de vida de emissão dessa fluorescência induzida por absorção de 2 fótons. A gente calculou 19 nanosegundos para o cian e 26 nanosegundos para o green. E a partir daí a gente calculou a seção de choque de emissão de absorção desses materiais. A gente utilizou um método de comparação em que basicamente, a gente utilizou um corante conhecido, com uma seção de choque de absorção conhecida, está descrita nesse artigo aqui, seção de choque da cumarina 540A. E aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta. O solvente, o material de referência, né, o corante de referência e os quantum dots não podem apresentar absorção no comprimento de onda de emissão. E, nesse caso, o solvente e os solventes da referência e dos quantum dots não podem emitir no comprimento de onda da luminescência. E os comprimentos de onda de emissão para ambos os quantum dots e o corante de referência têm que ser próximos para essa aproximação valer. Então, a intensidade emitida é basicamente aqui para os quantum dots, mas o mesmo vale para o material de referência. Depende de uma constante de referência do laboratório, né? Mas isso aqui, quando a gente dividir, vai sumir. A densidade de quantum dots em solução, a seção de choque de absorção desses quantum dots e da intensidade de entrada do laser. Então, quando a gente compara essa expressão para os quantum dots e para o solvente de referência, a gente chega a essa expressão. Então, a seção de choque de absorção depende basicamente da densidade de moléculas do corante, dividido pela densidade de quantum dots, da intensidade de emissão para os dois e da seção de choque de absorção para o corante de referência. E aí a gente calculou a seção de choque de absorção de 2 fótons para esses 2 quantum dots, 975 para o cian e 655 para o green. No caso do corante de referência, o valor da seção de choque de absorção é 32. E para finalizar, eu vou falar sobre uns nanocristais de neobato de sódio. Esse foi o último trabalho que entrou na minha tese. Esses nanocristais eles foram sintetizados na Universidade Federal de Alagoas, professor Carlos Jacinto. E esses nanocristais são interessantes porque eles são ambientalmente amigáveis, né? Tem uma estrutura do tipo perovskita, que está sendo muito utilizado hoje em dia para tentar construir detectores, sensores, para aplicação em célula solar, entre outras coisas.
Tem um processo de síntese relativamente simples, utilizando um método tipo sol-gel, e a partir desse processo de síntese tem amostras de alta qualidade. Esses nanocristais eles podem ter duas estruturas diferentes, uma estrutura cúbica ou uma estrutura ortorrômbica. E aí, no nosso caso, a gente tem uma estrutura ortorrômbica. Então, esse é o processo de síntese, né? Como eu disse, foi feito lá na Universidade Federal de Alagoas. Mas, basicamente, você tem água umilique sobre agitação numa temperatura de 60 graus Celsius, e aí você coloca os precursores do material, nesse caso, ácido cítrico, e esses outros precursores aqui, espera 10 minutos entre colocar um e outro precursor. Após esse processo, vai-se para um forno a 120 graus Celsius por 72 horas. Depois você tem faz uma pré-calcinação a 400 graus Celsius, também por 2 horas. E aí, depois disso, você coloca esse material na temperatura desejada durante 2 horas. Então, no nosso caso, essa temperatura desejada foi 600 graus, 700, 800, 900 e 1000. Então, a gente tem 5 amostras. E aí, a gente chama essas amostras de A, B, C, D e E. Então, aqui está a caracterização dessas amostras para 600, 700, 800, 900 e 1000. É a microscopia eletrônica de varredura, e a partir daí a gente calculou um diâmetro médio, né, para esses nanocristais. E aí, de acordo com que aumenta a temperatura de síntese desses materiais, você tem um aumento no tamanho, na distribuição de tamanho desses nanocristais. Aqui está a difração de raio-x para esses materiais. E a difração de raio-x é os pontos em preto, e em vermelho está o refinamento Rictveld, que foi utilizado para calcular as constantes de rede desses nanocristais. Então, aqui está algumas características retiradas a partir do refinamento Rictveld. E aí, dependendo da amostra, você tem a formação de uma nova fase nesse material. Então, para as amostras A e B, eles são 100% neobato de sódio. Mas a partir da amostra C, a formação de uma nova fase nesse material, e aí a gente vai ver que ocorre uma mudança na hiperpolarizabilidade desses materiais. Então, aqui está a transmitância em função do comprimento de onda, eles são transparentes em 532 nanômetros, né, na emissão de segundo harmônico. Aqui está o log da intensidade de saída em função do log da intensidade de entrada, mostrando que para todos os materiais há uma inclinação de aproximadamente 2. E aqui está os espectros de segundo harmônico, de espalhamento de segundo harmônico em função do comprimento de onda, mostrando que estão centrados em 532 nanômetros. E a partir daí a gente calculou as hiperpolarizabilidades. Nesses nanocristais, como eles têm um índice de refração alto, a gente precisa levar em conta essa correção de campo local, aqui e aqui, certo? E a partir daí a gente calculou os valores de hiperpolarizabilidade. Então, de acordo com que há um aumento no diâmetro médio desses nanocristais, há um aumento no valor da primeira hiperpolarizabilidade. Bom, então, como as conclusões, a gente caracterizou diversos materiais, né, para potenciais aplicações em ótica não linear. A gente estudou não linearidade de segunda, terceira e quinta ordem em materiais bidimensionais, do tipo de cálculo de leite de metal de transição, e fez a aplicação de telurite de zircônio como espalhador para laser aleatório. A hiperpolarizabilidade de primeira ordem de cluster de ouro foi medida e suportada, né, por cálculos de DFT. A gente calculou a primeira hiperpolarizabilidade e a seção de choque de absorção de 2 fótons para fantoche de grafeno, e
calculou a primeira hiperpolarizabilidade de nanocristais de niobate de sódio sintetizados a diferentes temperaturas. Bom, então eu finalizo por aqui. Aqui estão os agradecimentos às agências de fomento e a todos pela atenção. Manuel, muito obrigado aí pela apresentação, foi realmente bastante coisa aí. Temos perguntas aí da plateia? Eu tenho mais uma, se ninguém tem. Você pode voltar aí no último slide? Posso? Aqui? Se você pegar esse beta aí e dividir pelo volume aí, isso dá mais ou menos uma constante, não? Não. Ele dá a mesma curva que você está vendo, só que ao contrário. Quando você aumenta o volume, você faz isso, né? Divide pelo volume, a hiperpolarizabilidade por volume cai. E aí, esse de 1000 graus Celsius, por exemplo, tem uma menor hiperpolarizabilidade do que o de 600. Mas o comportamento é o mesmo, é uma curva. Eu não tenho aqui, mas a gente fez o ajuste depois e dá um ajuste quadrático aqui. Sim. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que é isso, então. Então, Manuel, mais uma vez, obrigado aí. E obrigado a Obrigado, plateia. Manuel. Parabéns aí. Parabéns aí, realmente. Acho que é bem merecido, né? Foi muito produtivo esse... Bastante trabalho aí, tem bastante coisa aí que mostrou, né? Muito bom. Ok. Parabéns aí.